Olá, irmãos, que a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando em nossos corações. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero mais uma vez compartilhar com você de uma porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo narrou Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 15. Lucas 6, versículos de 12 a 15. Nós meditaremos hoje sobre o tema Buscando a orientação divina. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado o Zelador, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor, buscando a orientação divina. Um dos grandes segredos do nosso Senhor Jesus Cristo e que sempre causou admiração nos seus ouvintes é que ele sempre praticou aquilo que ele ensinava. Daí ele ter grande autoridade quando falava com as multidões. Jesus aqui nos ensina um segredo de uma vida de oração e um segredo de uma vida guiada pela vontade de Deus. Ele não faz as coisas no impulso. Ele não faz as coisas baseado em seu próprio conhecimento, em sua própria inteligência. Ele faz as coisas na dependência de Deus. E Jesus nos ensina como ter uma vida plena de oração. Não é à toa que seus discípulos fizeram uma das orações mais curtas e mais profundas a ele. Senhor, ensina-nos a orar. E quando lemos a narrativa do Evangelho, vemos que Jesus era um homem de uma vida de profunda intimidade com Deus e uma vida de intensa oração. Mesmo sendo ele o Filho de Deus, o Verbo de Deus encarnado, ele tinha uma vida diária de oração. A despeito das multidões que o cercavam durante quase todo o seu dia, em alguns momentos 10, 12 mil pessoas estavam ao seu redor, nas ruas estreitas e apertadas das diversas aldeias e cidades da Judéia, Jesus reservava momentos para estar com o Pai. E ele nos ensina aqui algumas lições importantes para tomarmos decisões, para termos uma vida guiada por Deus, para buscarmos a orientação divina em diversos momentos de nossa vida. A primeira delas é que Jesus reserva um tempo para estar sós com o Pai. Diz o texto que naquele dia subiu ao monte a orar. Ele reserva na sua agenda esse espaço para estar a sós, porque era importante para ele manter a comunhão com o Pai. Jesus se afasta de todas as distrações, de tudo aquilo que pudesse interferir neste momento. É um momento sagrado, é um momento importante. E nós precisamos aprender com nosso Senhor Jesus Cristo a tomarmos a mesma atitude, a separarmos um tempo, seja pela manhã, seja à noite, seja de madrugada, para estarmos a sós com Deus. Eu acho interessante que nós conhecemos diversas pessoas que acordam mais cedo para se exercitar. Não há nada de errado com isso. Acordam mais cedo por terem um compromisso. Acordam mais cedo porque irão viajar. Acordam mais cedo para assistir algo ou ficam até mais tarde acordados para assistir uma programação na TV. Mas a minha pergunta é, será que nós fazemos este mesmo esforço para orar? Ou deixamos para orar quando já estamos cansados dos afazeres do dia e muitas vezes dormimos durante a oração? Ou oramos com a TV ligada? Ou achamos que fazemos oração com o celular, a todo momento sinalizando mensagens, interrompendo e a sua mente distraída porque está preocupado com os estímulos do seu aparelho celular? Precisamos aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo a reservarmos este espaço para orar. É fundamental para as nossas vidas. Não é à toa que em Mateus 6,6 ele diz: Tu, pois, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, orará ao teu Pai que em secreto, e ele que vê em secreto te recompensará. Entra no teu quarto, fecha a porta,
Nós precisamos aprender e entender que precisamos reservar este espaço para termos uma vida plena de oração. O segundo ensino que Jesus nos transmite nesse texto é a duração da oração. Diz o texto que ele subiu ao monte a orar, passou a noite em oração a Deus. Quanto tempo você tem dedicado à oração? Você faz do seu momento de oração pit stop de Fórmula 1? Rapidamente? Precipitadamente? Você está preocupado com outras coisas e faz daquilo simplesmente porque é algo mecânico que você precisa fazer, como se estivesse simplesmente batendo ponto? Ou você se dedica a estar momentos com o Senhor? Quanto tempo de oração você tem dedicado a Deus no seu dia, na sua semana? Jesus passou a noite orando. E o nosso tempo de oração, o tempo que nossa geração dedica à oração, demonstra o esfriamento de nossos dias, evidencia o distanciamento da igreja da busca pelo testemunho, pelo poder, pela comunhão com Deus. Por isso, muitos de nós estão frios, por isso esse cristianismo fraco, epidérmico e superficial, porque nós oramos muito pouco e isso denuncia a nossa falta de dedicação ao reino de Deus. John Piper, famoso pregador e escritor norte-americano, disse que o Facebook e o Instagram testemunharão contra nós no dia do juízo diante de Deus, porque passamos muito mais tempo acessando o nosso Facebook ou Instagram ou WhatsApp do que orando. Falamos muito mais tempo com todas as pessoas do que com nosso Pai Celestial. Precisamos aprender a orar mais. Os grandes homens da Bíblia passavam horas e horas orando. Há uma frase atribuída a Martinho Lutero que ele dizia o seguinte: eu tenho tanta coisa para fazer nesse dia que eu não posso deixar de orar. A nossa geração diz o seguinte: eu tenho tanta coisa para fazer nesse dia que me faltou tempo para orar. Essa é a diferença dos grandes homens de Deus, das grandes mulheres de Deus. Eles não tinham desculpa para não orar. Era uma necessidade sua, como é a respiração. Terceira lição que aprendemos com o nosso Senhor nesse texto é que Ele faz tudo isso antes de tomar uma importante decisão. Ele não age baseado na sua precipitação, no ímpeto, no calor do momento. Ele busca a direção de Deus. Você tem buscado a direção de Deus antes de tomar decisões importantes? Tem consultado a Deus, pedindo orientação a Ele antes do casamento, antes de abrir uma empresa, antes de mudar de emprego, antes de mudar de cidade? Precisamos a todo momento colocarmos as nossas decisões diante de Deus, buscarmos a Deus antes de tomarmos as decisões. O que geralmente acontece é que tomamos as decisões no nosso ímpeto e quando as coisas começam a desandar, aí buscamos o socorro de Deus. Mas esse não é o correto. Se temos Deus como nosso guia por excelência, precisamos consultá-lo, precisamos buscá-lo antes de tomarmos qualquer decisão. O livro de Provérbios, no capítulo 16, diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Busque a Deus em oração antes de tomar qualquer decisão. Consulte a Ele, peça a Ele a orientação, sabedoria em todos os momentos de sua vida. Não se precipite. Você tem alguém que é o seu guia por excelência. Ele é o nosso pastor. Ele vai como pastor de ovelhas na nossa frente para nos guiar, para nos conduzir a pastos verdejantes. Mas nós precisamos consultá-lo, precisamos buscá-lo, buscar a sua orientação. Se você não tem feito isso, mude sua prática. Ore mais, consulte mais a Deus, peça mais a Deus orientação.
Deus deseja ser o nosso guia por excelência. Que Deus nos abençoe nesse dia e que possamos, a exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, termos uma vida plena e profunda de oração no santo nome de Jesus.